Graça e paz, eu sou a missionária Leila, pastora aqui em Campo Missionário, hoje no Norte Brasileiro, e estamos na nossa lição número 10 do nosso discipulado cristão. Hoje vamos estar falando sobre o testemunho pessoal que você e eu devemos, por amor a Cristo, dar. Então, já, assim, vamos à nossa oração para poder iniciarmos a nossa aula de hoje. Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, te exaltamos e te bendicemos. Te damos graças, Senhor, por essa maravilhosa graça, pela tua presença, pelo teu poder, pela tua misericórdia, meu Deus, pelo teu perdão na nossa vida. Nós queremos te pedir, assuma o teu lugar, Senhor, na nossa vida, nessa aula, seja o Espírito Santo nos conduzindo para que possamos te glorificar em tudo que venhamos fazer. Em nome de Jesus, assim oramos e te agradecemos. Amém. Vamos então à nossa lição número 10 do nosso discipulado cristão, hoje falando sobre o testemunho pessoal, a importância dele e como ele deve ser montado. Olha que maravilha. Por que você e eu precisamos dar testemunho? Nós vamos aprender hoje ao respeito disso, dessa importância. Então, os objetivos da aula de hoje são explicar o que é testemunho evangelístico, explicar por que o testemunho é necessário, mostrar como se prepara um testemunho e mostrar exemplos dele, tá bom? Vamos, então, à nossa revisão. Nós precisamos rever a existência da caderneta de estudo devocional. Lembrando que esse discipulado, o Senhor, nesse ano de 2023, ele nos sacudiu a poder estar realizando novamente o discipulado, não apenas para os novos convertidos, mas para que você e eu, como filhos dele, possamos estar fazendo uma sorte de check-up espiritual. Como é que está a nossa vida com Deus? E possamos estar revisando, avaliando, confrontando a nossa realidade com o conhecimento da palavra, com a presença de Deus e com a nossa caminhada com Ele, né? Eu percebi, por exemplo, que eu estava descuidando do meu devocional. Uma das nossas aulas, nós falamos sobre o devocional diário e ali explanamos bem direitinho como deveria ser o ideal do devocional, né? Então, eu percebi, enquanto eu preparava as aulas deste discipulado online, que eu tinha descuidado a qualidade do tempo, da forma em que eu realizava o meu devocional. Isso não quer dizer que eu deixei de ler a Bíblia, que eu deixei de ter tempo de oração, mas especificamente do tempo de devocional eu estava descuidando, né? Eu preparava os sermões para pregar em todos os cultos, separava tempo para estar em jejum e oração, mas meu devocional diário, ele deixou de ter a qualidade que tinha anos atrás. Então, o que é importante é que você possa fazer essa avaliação da tua vida espiritual e que você possa confrontar a sua vida diante da palavra de Deus. Testemunhar nos comentários do que Deus está nos ensinando pela sua palavra. Eu gostaria que você possa deixar, já que eu estou compartilhando este discipulado de forma online, não está, pela primeira vez eu estou realizando um discipulado online, debaixo da direção do Senhor, mas sempre realizei ele de forma presencial. Eu faço discipulado com as minhas ovelhas e sempre foi de forma presencial, né? Então, na hora do feedback, da gente conversar e perguntar como é que está sendo as aulas, como é que o momento que eles têm, né, de cada ovelha tem, de poder manifestar, tirar alguma dúvida, né? É de forma presencial, é naquele momento do início da aula, né, da próxima aula. Então, eu já te convido para você poder estar deixando nos comentários as suas dúvidas. Recordar as aulas anteriores, propondo as seguintes questões. Vê se você lembra, se você não fez as aulas, dá uma pausa nessa aula aqui e você vai lá no começo do nosso seriado para estar acompanhando aula por aula, ou então você termina essa aula, mas vai lá e faça o discipulado de forma completa, amém? Em cada aula você deixa seu comentário para eu poder te acompanhar e ver quais foram as aulas que você fez.
O que sabemos acerca dos desígnios gerais de Deus para a nossa vida? Cite algumas das promessas da Bíblia relativas à vontade de Deus. Nós falamos sobre isso nas aulas anteriores. Quais são os passos que precisamos dar para discernirmos a vontade de Deus? Isso foi a aula anterior sobre o discernimento da vontade de Deus para a nossa vida. Estou aqui, então, para responder a quaisquer perguntas que surgirem, então, você pode deixar o seu comentário. Amém? A lição de hoje, então, lição número 10, sobre o testemunho pessoal, é uma narração verbal dos fatos relacionados com certo acontecimento. Isso é o que é testemunho pessoal, para quem não sabe. O que é testemunho? Né? É uma narração verbal dos fatos relacionados com um certo acontecimento. Isso é um testemunho de algum fato, né? A palavra testemunho muitas vezes é associada ao tribunal do júri. Num julgamento, o testemunho não pode ser uma argumentação inteligente em nenhum acontecimento fictício, mas sim uma clara exposição de fatos. O mesmo se diz de um testemunho no plano espiritual. Nosso testemunho pessoal consiste simplesmente na narrativa dos fatos relativos à nossa conversão, aos eventos subsequentes. Quando apresentamos esses fatos com clareza, o testemunho pode tornar-se um forte instrumento de evangelismo. Então, para que você e eu tenhamos o entendimento do que é um testemunho pessoal, é uma narração daqueles fatos que você vivenciou na presença de Deus a partir da sua conversão, a partir daquele dia que você confessou, que você reconheceu ao nosso querido Jesus como único e verdadeiro Salvador. A partir dali, né, os fatos que você registra, as experiências que você vivenciou. Esta lição deve ser o início da preparação do novo crente para testemunhar de sua fé. Ele deve preparar elementos básicos na pregação do evangelho. Embora tratemos do assunto em apenas uma aula, será bom trabalhar este instrumento na vida do crente durante várias semanas. Então, você que é líder, que você está nos visitando nesse nosso seriado para buscar alguma informação ou alguma ferramenta para você acompanhar as suas ovelhas, os seus liderados, isso é muito importante que você guarde no seu coração e você possa estar trabalhando a questão do testemunho pessoal durante um bom tempo, até ajudar a tua ovelha a ela construir o seu, durante várias semanas. Esta lição, eu falei, diferentemente das outras aulas, cada vez que eu copiava da nossa apostila, que eu vou estar no final do seriado, estar compartilhando a nossa apostila para que você possa guardar talvez em Word, um PDF, depois eu vou ver, mas para que você tenha acesso à parte escrita, tá bom? É muito importante que você perceba, pela primeira vez, na aula número 10, que eu coloco literalmente o novo crente. Diferentemente das outras aulas, que a nossa apostila em todas as aulas fala e se refere ao novo crente, porque é um discipulado cristão. Justamente o discipulado, ele se realiza, ou deveria se realizar, assim que a pessoa se converte, assim que a pessoa confessa o Senhor, faz a confissão de fé, e a partir dali, os líderes começaram a cuidar. O discipulado na vida do crente devia ser, de forma imediata, a conversão. Mas quando eu recebi esse alerta da parte do Senhor, há uns meses atrás, ele falava ao respeito da necessidade que você, que não é novo convertido, que já é um crente, que tem um tempo na fé, né, independente do tempo, meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, vários anos. Eu, por exemplo, tenho 2 décadas e 3 anos de vida cristã, e o Senhor me levou, neste ano de 2023, a refazer
o discipulado. A ideia, a orientação de Deus foi com respeito a essa espécie de check-up espiritual para eu poder perceber como é que estava os meus alicerces, né, na fé. E tinha a ver com uma resposta, veio como uma resposta de oração, depois de eu passar um tempo buscando a presença de Deus, buscando resposta com respeito a esse tempo que eu estava vivendo, onde eu estou buscando mais de Deus, e eu me sentindo um pouquinho com a chama não tão acesa, não tão ardente como em outras épocas, eu buscando esse avivamento em mim, pedindo para Deus avivar a obra dele em mim. E eu me lembro que a resposta dele foi, primeiro, para buscar o primeiro amor. Então, eu falei para ele que eu precisava que ele me orientasse como devia ser essa busca, né? Aí ele continuou até fazendo referência à passagem, né? Com que eu voltasse a fazer as primeiras obras. Hoje eu contei isso no culto, compartilhei com a igreja. E então, quando eu comecei a orar para eu tentar lembrar quais foram as minhas primeiras obras na fé, além dele me mostrar os primeiros serviços que eu fiz na igreja, né? Quando eu comecei a servir, que eu comecei limpando os banheiros da igreja, ele falava justamente das primeiras coisas que eu fiz depois de começar a caminhar com ele, né? O discipulado, né? O discipulado foi uma das coisas também que foram as primeiras coisas que eu fiz. E ali, então, eu entendi, eu comecei a estudar sobre o discipulado, peguei a nossa apostila do nosso ministério e eu comecei a estudar. E no meio desse estudo, dessas apostilas, o Senhor me orientou a poder estar levando a igreja toda ao discipulado e, consequentemente, a poder estar compartilhando agora com você de forma online. Então, eu acredito que você entendeu que o discipulado não é uma coisa só para novo convertido, mas que o testemunho pessoal devia ser para todo mundo. E isso é uma coisa que veio para mim como novidade desde a estrutura do discipulado, porque eu tenho insistido muito querendo registrar testemunhos de pessoas quando elas me contam alguma experiência que tiveram com Deus, ou até o testemunho, verbalmente falando, né? Eles relatando as experiências que tiveram com Deus. Mas na hora de eu querer fazer algum registro para poder compartilhar esse testemunho para mais pessoas, para poder compartilhar até nas redes, as pessoas começam a declarar que sentem vergonha, que têm medo de contar, que começam a colocar um monte de empecilhos, um monte de justificativas para não fazer isso, né? E por mais que eu tente explicar que o foco é Jesus, que a gente precisa dar testemunho, que muitos de nós fomos fortalecidos, edificados através do testemunho de outras pessoas, nós podemos ver assim que realmente Jesus, se Jesus é real na vida da outra pessoa, ele pode se tornar real para mim também. Eu posso também viver o sobrenatural, né? E falando, mesmo assim, as pessoas têm escolhido o medo, o temor e a vergonha. Então, às vezes eu brinco, falando sério, né? Que vergonha a gente tem que ter de pecar, de fazer o que é errado, a gente não pode ficar. Mas existem essas barreiras. Então, hoje eu quero te animar a você ser determinado, a pedir a coragem do Espírito Santo de Deus, a você se curvar diante da presença dele e entender por que é necessário o testemunho, por que é tão importante, é necessário na nossa vida cristã preparar o nosso testemunho, estar preparados, estar prontos para dar testemunho, não somente verbalmente, mas poder deixar registrado por escrito, poder gravar, poder compartilhar com mais pessoas. Muitos crentes nunca param para pensar nos fatos específicos relacionados com sua conversão. Quando confrontados com a questão do que significou para eles o fato de receberem a Cristo em sua vida,
Os novos crentes talvez não saibam dar explicações específicas. Isso prejudica o quê? A credibilidade do seu testemunho. Amém? Quando uma pessoa se prepara para responder a essa pergunta, geralmente ela tem mais calma e confiança para relatar todos os fatos. Quando o novo crente memoriza seu testemunho, um testemunho bem escrito e com bom teor evangelístico, isso se torna um instrumento eficaz no evangelismo, aonde você for. Muitas situações que nos ocorrem durante o dia acabam se tornando oportunidades para uma boa palavra evangelística. Existem muitas chances de darmos nosso testemunho pessoal em conversa com outras pessoas. Outra vantagem de apresentarmos o nosso testemunho quando falamos do evangelho é que isso confere um sabor totalmente pessoal à mensagem. Muitas vezes, num culto evangelístico, é bom que algumas pessoas deem seu testemunho. Isso ajuda a mostrar que a mensagem do evangelho realmente transforma vidas. É um instrumento útil que o novo crente deve cultivar. É aquilo que eu estava falando agora há pouco. Quantas vidas foram, como eu mesma fui fortalecida na minha fé nos primeiros anos de vida com Cristo, através do testemunho de outros irmãos, nas pregações, nas reuniões, formais ou informais, quando a gente sentava para conversar, ou quando a gente ia assistir um culto. Que tremendo impacto provocou em mim saber que esse Deus era tão real e tão interessado em participar do nosso cotidiano, né? De estar presente no nosso dia a dia. Como se prepara um testemunho? A seguir, damos alguns dados específicos que ajudarão na preparação de um testemunho evangelístico. Quem ainda não escreveu o seu, deve fazê-lo. Antes de tentar ensinar um novo crente a escrever o dele, é bom que a gente, como líder, possa ser um bom exemplo, que nós possamos mostrar, inclusive, os nossos esboços, que a gente possa mostrar o nosso testemunho e animá-los e até ajudá-los a fazer, tipo, um registro dos fatos mais importantes da sua conversão para cá, né? Então, aqui vamos passar alguns dados importantes que eu gostaria que você pudesse registrar no seu caderno, hein? Que você pudesse guardar essa informação. Orar pedindo a Deus orientação e sabedoria para escrevê-lo é o mais importante e devia ser o primeiro passo. O Senhor promete nos dar sabedoria, ou dar-nos sabedoria, por isso podemos pedi-la a Ele. Eu já estou começando a falar em portunhol, então segura aí, vai orando para que nós possamos nos entender. A segunda é basear-se em 3 pontos, para que possamos transmitir a ideia com lógica e com clareza. Deve ser relativamente curto, de 3 a 5 minutos, amém? Atitudes e ações que eu adotava antes de tornar-me crente. A primeira. A segunda é as circunstâncias nas quais se deu a minha conversão. É muito importante que você registre isso. Mudanças que ocorreram em minhas atitudes e ações após ter recebido a Cristo. Isso é crucial, é determinante, é muito importante na hora de a gente montar o nosso testemunho. Atitudes e ações que eu adotava antes de me tornar crente. As circunstâncias nas quais se deu a minha conversão e as mudanças que ocorreram em minhas atitudes e ações após ter recebido a Cristo. Que mais? Quem se tornou crente deve salientar esse ponto C, é muito importante. Narrar fatos específicos, será bom citar pelo menos 5 coisas que aconteceram em cada um dos 3 pontos descritos. Isso pode tomar algum tempo, mas com paciência, né? Aumenta muito a qualidade do testemunho quando você se prepara, faz a coisa bem pensada, com cuidado, de forma ordenada e decente, como a palavra nos ensina. Então, vai preparando o seu testemunho com calma. Pode você separar esse tempo
no tempo do teu devocional, depois de você terminar o seu devocional, pedir para Deus, na tua oração de devocional, para Ele te inspirar, para Ele te orientar, para Ele trazer à memória aquilo que vai edificar no teu testemunho, que é importante, que Deus entende como importante. Amém? Então, apresentar detalhes interessantes que despertem a atenção dos ouvintes, coisas que foram bem particulares na sua conversão, no seu testemunho, situações, experiências sobrenaturais, coisas que você tenha vivenciado de impacto que você entende e que Deus te inspira a você relatar, que podem realmente edificar a fé de outras pessoas. Citar alguns versos das Escrituras, mas não muitos. Nosso objetivo nesse momento é dar nosso testemunho, não é pregar, tá bom? Então, citar a palavra sempre, as coisas que Deus faz, sempre vão trazer à tona alguma passagem, alguma verdade bíblica. Ele sempre faz com que nós possamos trazer à tona essa palavra que ele já deixou escrita para nós, e é uma sorte de jesuscidência, que a gente fala em vez de coincidência, para que a gente justamente dê mais vida a essa palavra que já é viva e eficaz. Porque a gente está demonstrando que ela se tornou viva em mim, eu vivenciei, amém? Então, corrigir e reescrever o testemunho até que ele tenha um conteúdo lógico e comunique bem a mensagem é muito importante. Não tenha pressa, não queira escrever de uma vez e já querer sair falando aquilo. Seja responsável, seja comprometido com a montagem do testemunho e seja atento, seja humilde para saber que Deus vai estar lhe orientando e que é muito importante depender dele nesse momento. Será bom explicar os termos evangelísticos que os não crentes possam desconhecer. Será bom, vou repetir esse ponto, será bom explicar os termos evangelísticos que os não crentes possam desconhecer, ou na sua fala, ou na mensagem bíblica que você separou. Amém? Ler o testemunho de outras pessoas ou ouvir outros darem seu testemunho, isto nos ajuda a descobrir o que podemos fazer para melhorar o nosso. Decorar o teu testemunho também é muito importante. Eu me lembro, eu me peguei assim, no contar, no relatar, eu não tinha feito desse jeito, né? Na minha época que eu fiz o discipulado, eu não recebi esse ensino, né? Na verdade, quando eu me converti no sul da Argentina e eu passei 2 anos sem congregar, né? Então, os meus primeiros anos eu saí contando as minhas experiências de forma natural, eu já saí evangelizando e dando testemunho, mas porque eu queria compartilhar o que eu tinha vivenciado. Eu não sabia que eu estava evangelizando, né? Nem que estava dando testemunho, eu não entendia, eu não tinha essa consciência cristã, eu só queria contar o que eu tinha vivenciado na presença de Deus, queria que as pessoas saibam que Deus era real, né? Como eu tinha acabado de saber e aquilo mudou a minha vida, então eu queria compartilhar essa emoção também. E eu me peguei ao longo do tempo, claro, o tempo vai passando e você esquece alguns detalhes, né? Eu me peguei contando a história ou relatando alguns fatos, uma hora de uma forma e outra hora de outra. Então, um dia eu tive essa consciência e eu parei, literalmente, para começar a escrever, fazer contas, para eu não ficar contando diferente, né? Fazer contas, olhar no tempo, na cronologia, qual ano que me converti, qual foi o ano que eu tive essa primeira experiência com Deus, quando foi o tempo que eu passei sem congregar, porque o primeiro eu falava que tinha passado 1 ano, depois eu percebi que foram 2, foi 1 ano na Argentina e 1 ano que eu passei na Espanha, né? Então, nos 2 países eu não achei igreja para congregar, e eu vim congregar só quando eu vim morar no Brasil. Então, eu tinha percebido, eu comecei a perceber que eu estava precisando parar para escrever, né? E aí você está tendo agora esse ensino de mão beijada, né? Como vocês dizem aqui no Brasil,
eu não tive esse privilégio, né? Então, eu compartilho para vocês, já estou deixando para vocês a importância de você estar realmente preparando o seu testemunho de forma ordenada, de forma comprometida, de forma consciente e amorosa. Sobretudo com amor, sabendo que você estará dando glória àquele que te salvou, aquele que já deu tudo por você e por mim, amém? Então, ele é digno de fazer, de nós relatarmos os seus feitos na nossa vida. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. E nós fazemos isso quando damos o nosso testemunho. O foco é ele. Amém? Então, não fique com vergonha, nem com medo, nem com nada, porque o que você precisa ficar é cheio do amor e da presença de Deus. Então, como resumo, nós precisamos, falando mais uma vez como líderes, né? Precisamos estar ajudando os novos convertidos a se preparar, a preparar o seu testemunho. Devemos dar-lhe o nosso apoio para servir de modelo. Nós precisamos dar o nosso testemunho para que eles possam ter um exemplo. Amém? Precisamos colocar a pessoa em situações nas quais ela venha utilizar esta poderosa arma para o evangelismo, dar alguns exemplos de como ela poderia começar a contar o seu testemunho. Até com as nossas próprias experiências, né? Para que ele consiga escrever bem o seu testemunho, ele precisará de muito esforço, incentivo e de nosso auxílio. Podemos estudar com ele os modelos de testemunho e nós vamos a continuação vamos compartilhar um deles para que ele tenha algumas ideias de como escrever o seu testemunho. Saibamos de antemão que essa preparação do testemunho pode levar várias semanas. Então, faça isso tranquilo, sem pressa, sem correr contra o relógio, tá bom? Pense somente no foco que nós temos, que é glorificar o nome do nosso Senhor, nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Então, aqui vamos compartilhar um modelo, hein? Eu não copiei todos os modelos que estavam na apostila, até para não estender demais, mas você vai ter eles na apostila. Inclusive, você pode fazer uma pesquisada nas redes, que você vai ver várias pessoas dando testemunho. Você coloca assim, testemunho de... Aí vão aparecer várias, mas vai uma lista de vídeos. Graças a Deus, você pode verificar que tem muitos testemunhos já de pessoas que tiveram a coragem de contar seu testemunho nas redes sociais. Então, ali você vai ter vários exemplos. Espero que você encontre bons exemplos, tá? Ore antes, lembra de orar antes, sempre. Tudo que você for fazer, ore antes, peça a Deus tomar a frente para Ele te abençoar, te orientar, para dirigir os seus passos, para Ele trazer para você o que você vai precisar e vai edificar e vai somar no teu propósito, amém? Ok, então o nosso exemplo, uma pessoa adulta relatando o testemunho dela, tá bom? Nesse caso, uma mulher diz assim: lembro-me de que quando eu era criança, minha família ia à escola dominical e aos cultos todos os domingos. Mas meu relacionamento com Deus era muito impessoal e provavelmente o único momento em que eu pensava nele era no domingo. Na adolescência, eu era considerada uma daquelas moças bem comportadinhas. Algumas vezes, para minha tristeza. E, portanto, os anos da minha juventude transcorreram sem contratempos. Casei-me e passaram-se alguns anos antes que pudéssemos morar num local fixo. A essa altura já tínhamos filhos. Quando isso aconteceu, eu e meu marido, cuja experiência religiosa fora semelhante à minha, sentimos vontade de frequentar uma igreja. Foi o que fizemos e logo nos tornamos bastante ativos no trabalho. Cerca de 6 anos atrás, ocorreram vários fatos que influenciaram grandemente a minha vida. Talvez o mais importante deles tenha sido o fato de que meu marido recebeu a Cristo e começou a se preparar para o trabalho evangelístico.
A princípio, eu ficava muito triste com as coisas que ele vivenciava, pois achava que as pessoas iriam pensar que ele era um fanático religioso. Todavia, com o passar do tempo, aquele seu entusiasmo de falar aos outros a respeito de Cristo, bem como seu crescimento espiritual, impressionaram-me muitíssimo. Olha que importante, ela relatando que a conversão genuína, real, foi primeiro do marido, e essa conversão começou a impactar a vida dela, né? Você vai ver que ela está fazendo um resumo praticamente da vida dela, porque de criança ia na igreja, né? Um resumo, pegando fatos bem impactantes, né? Eu via a transformação que ocorria em sua vida e comecei a desejar que o mesmo acontecesse comigo. Certo dia, pela manhã, eu me encontrava sozinha em casa e pedi a Cristo que entrasse em meu coração, para ser meu Salvador e Senhor. Não aconteceu nada de muito espetacular, nem tampouco tive uma grande emoção. Mas sei que aquele passo foi o mais importante que dei em minha vida. Desde aquele dia, Cristo tem estado operando pacientemente em meu coração. E eu o bendigo e agradeço pelas mudanças que se operaram em mim. Ele me deu um grande desejo de ler a Bíblia e de ter comunhão com ele. Através da oração, deu-me coragem de bater a porta de uma pessoa desconhecida e falar de Cristo. Retirou de mim todo o temor do futuro. O Senhor está comigo, não temerei. Salmo 118, versículo 6. Ele já me mostrou que nada do que o mundo pode oferecer-nos é tão maravilhoso como o modo em que Cristo responde às orações. Ou o modo com que opera em nossa vida, conformando-a à sua perfeita vontade. Aquele Deus em quem eu pensava apenas uma vez por semana tornou-se a pessoa mais importante da minha vida. Olha que testemunho maravilhoso. Curtinho, nada demais, né? Ela não deu nomes de pessoas, ela não deu, não entrou específico a relatar em detalhes cada experiência, mas ela fez um belo resumo com momentos impactantes, com coisas marcantes. Ela contou como era a vida dela antes, até a conversão, como foi a conversão dela e o que se passou depois dessa conversão genuína, né? E é uma história ou um testemunho de alguém que supostamente já conhecia Cristo, pelo menos a palavra, né? O fato é que não tinha tido um encontro ainda com o Senhor. Mas uma maravilha de testemunho, eu já fui edificada só de ler, e eu espero que tenha dado um leque, uma orientação para que você possa estar construindo o seu. As tarefas, então, que nós deixamos hoje na aula número 10 é continuar fazendo as anotações na caderneta de estudo devocional. Você pode achar isso tedioso, você pode achar isso aquilo chato, mas é um exercício mental, emocional e espiritual. Essa caderneta de estudo devocional vai se tornar praticamente o teu diário íntimo espiritual, que não tem por que depois ser toda a vida um diário íntimo. Com ele, você pode também construir o seu devocional, ou o seu testemunho. Amém? Porque ali você vai estar registrando no seu devocional as palavras que o Senhor foi compartilhando com você, o que você entendeu, as experiências que você vai tendo na presença de Deus. É muito importante que você agregue isso na sua caderneta de estudo, que você coloque isso com detalhes, dia, hora, lugar onde aconteceu a experiência, que você possa falar se estava acordado, se estava dormindo, se foi um sonho profético, se Deus falou de forma audível, se o Senhor usou um profeta para falar algo que só você e Deus sabiam. Esse tipo de experiências são muito importantes que você possa estar deixando registrada na sua caderneta de estudo devocional. Amém? Começar a preparar o testemunho pessoal é indispensável para a vida de todo crente.
não apenas para o novo convertido. Então, para te ajudar a você fazer uma pequena diagramação desse testemunho, eu trouxe aqui esses 3 pontos para que você possa se orientar. E se você escrever dessa mesma forma no teu caderno, vai ser muito bom para você poder se ordenar. Primeiro, na apostila tem 3 ou 4 números, né? 1, 2, 3, 4. Mas eu coloquei só 2 para que possa caber no slide. Atitudes e ações que eu adotava antes de tornar-me crente. Então, aí você coloca as que vierem à tua memória. Se for mais de 2, glória a Deus, aí você faz o teu registro e na hora de você montar o teu testemunho, você vai ver se colocar todas, se você colocar só algumas, amém? Mas que você comece a fazer o registro para depois você tranquilamente ir montando o teu testemunho. Primeiro, então, as atitudes e ações que eu adotava antes de me tornar crente, ou tornar-me crente, tá? As circunstâncias nas quais se deu a minha conversão, tá? Você pode relatar como está ali 1 ou 2, 3 circunstâncias, você pode faça a memória e veja aí quais foram as circunstâncias que você estava atravessando quando você deu a tua conversão. E as mudanças ocorridas em minha vida depois de haver recebido a Cristo como Salvador. Ações e atitudes. É muito importante que você possa registrar o que aconteceu, que mudanças você teve dentro de você, nas suas ações e atitudes após a sua conversão. Amém? Então, nós vamos fechar a nossa aula de hoje com a nossa oração. Eu tive que escrever no slide, porque teve algumas aulas que eu fechei, né, a aula e sem orar. Eu falei, que absurdo! Como é que eu vou falar para o povo orar se eu fecho a aula sem orar? Então, aqui eu já deixei registrado no slide já com o modelo de oração, eu já separei tempo para escrever a minha oração. Então, eu vou convidar você a estar neste momento orando junto comigo, você lendo ali no meu slide essa oração e você declarando junto comigo para que você possa ativar o poder da palavra na tua boca, na tua vida e que você possa literalmente se render à vontade de Deus. Amém? Então, vamos orar. Pai Celestial, te agradeço pelo teu maravilhoso e poderoso amor. Hoje te pedimos perdão por não ter sido gratos a ti e nem responsáveis com o nosso testemunho pessoal. Nos ensina, nos dê sabedoria e nos inspira a escrever, deixando registrado tudo o que o Senhor já fez por nós. E não apenas isso, mas também nos reveste da coragem do teu Espírito para darmos testemunho dos teus feitos em nosso favor. Queremos animar a outros a alcançar tua salvação e a seguir teus passos, alcançando a vida eterna ao teu lado, Senhor. Nos enche, então, com o teu Espírito Santo, para permanecermos firmes em ti, crescendo na graça e no conhecimento do nosso querido e amado Salvador. Em um nome do poderoso Jesus, nós te oramos e te agradecemos na confiança da tua resposta. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, então. Nos vemos na próxima aula. Faltam apenas 2 aulas para completarmos o nosso discipulado. E após o nosso discipulado, nós estaremos compartilhando um novo seriado. Que Deus te abençoe e que você possa ser ricamente edificado com a palavra de Deus e com esse discipulado online. Até a próxima.